Só para eu concluir esse assunto anterior sobre a questão do TSE, eu recebi um material de vocês agora há pouco falando sobre essa decisão dessa resolução do TSE e que vocês vão reagir por meio da apresentação de um projeto no Congresso Nacional, no entendimento de que seria uma extensão, né, um poder além do próprio TSE. O senhor vê algum ambiente para votar, de fato, essa matéria no Tribunal Superior ou no Congresso Nacional ainda? Boa noite para o senhor. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos que nos assistem. Satisfação enorme estar no ar com vocês. Sim, claro, senão a gente não estaria sequer protocolando nesse momento. Estou buscando assinaturas de líderes partidários para que nós possamos ter essa aprovação aqui na Câmara dos Deputados de um projeto que evite que o tribunal ou qualquer ministro, qualquer membro do Poder Judiciário censure os cidadãos brasileiros. Eu queria aproveitar que eu estava ouvindo também a entrevista do advogado que antecedeu, eu sim, integrado, só para fazer uma pequena correção. Essa vedação a fazer patrocínio na internet, no meu entendimento, ela pode ser feita sim por resolução, mas não poderia mais valer para estas eleições, porque o artigo 105 da Lei 9.504, que é a legislação eleitoral, é muito claro que as resoluções do TSE que impactam nas eleições só podem ser feitas até o dia 5 de março do ano da eleição. Então, para esta eleição, não pode valer nenhum tipo de resolução como esta, feita nessa, que acaba tolhendo a liberdade política dos partidos e dos candidatos que estão concorrendo neste turno. E é por isso que nós estamos tão preocupados, porque essa que o TSE está promovendo no nosso país, ela está atingindo candidatos, também está atingindo meios de comunicação e o cidadão. E eu me preocupo com o fato de que a ampla repercussão deveria estar tendo e muitos meios, felizmente, ainda não houve a necessária manifestação contrária à censura que uma corte, que infelizmente está demonstrando ter mais vocação para ditar regras e não para funcionar democraticamente, está fazendo nesses últimos dias. Mas aí, nesse caso, cabe algum recurso a vocês? Vocês teriam que recorrer a quê? Eu digo em relação a essa questão do prazo que o senhor argumenta que não seria compatível, que teria que ter sido em março. Que tipo de recurso vocês podem apresentar? É ilegal e ponto. O correto seria esse tipo de decisão não poderia nem ser cumprida, por mais que seja uma decisão, uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, decisão ilegal não se cumpre, é uma decisão ilegal, é ilegal e inconstitucional, inclusive, porque a Constituição que define o ordenamento jurídico do país e quais leis, ou como funciona a hierarquia das leis, e uma resolução não pode estar acima de uma lei. A resolução do TSE, feita na manhã de hoje, tentando disciplinar um trecho de uma lei eleitoral, que claramente, em outro ponto, no seu artigo 105, diz que é apenas até o dia 5 de março que o TSE pode emitir resoluções impactando no processo eleitoral, é uma lei inválida para esse pleito, só valeria o pleito. Tá, mas aí cabe recurso, por exemplo, cabe recurso ao Supremo, por exemplo? Aí, lógico, pode caber recurso Supremo. Mas o problema vocês é que o que está acontecendo agora, a gente está avaliando essa saída jurídica, é bem provável que a gente entre sim. Agora, de qualquer maneira, o que está acontecendo é que o Supremo também não tem respeitado a Constituição. É algo muito grave acontecendo no país. Agora, Marcel Van Hatten, deputado federal do Partido Novo, o senhor é um dos políticos que assinam um manifesto, aí assim eu vou para a nossa pauta a respeito do imbróglio que está, o desconforto dentro do Partido Novo, por causa da manifestação de um dos fundadores, José Amoedo, de declarar o apoio à campanha do ex-presidente Lula neste segundo turno. E o senhor, eu falei José Amoedo, né? Estamos dizendo agora, João Amoedo, me perdoem. A gente fala tanto Amoedo e tem hora que confunde a abertura. João Amoedo. E aí, o senhor foi um dos que assinaram esse manifesto pedindo a desfiliação de Amoedo. Para ficar claro para a gente, o partido tinha ou não tinha liberado os seus filiados para manifestarem seus votos em quem bem entendesse? O partido tinha liberado de acordo com a premissa de que não apoiássemos o PT e Lula. Estava muito claro na nota lançada que o partido
não tem nada a ver com o PT e não converge com a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Na mesma nota em que o partido libera os filiados para expressarem, de acordo com suas consciências, o seu voto, o partido deixa muito claro que não tem vinculação, nem princípios, nem valores parecidos com os defendidos por Lula do PT. Então, a consequência lógica daquilo que estava escrito na nota é que uma declaração de voto em Lula seria incoerente com aquilo que diz o partido. Agora, não foi só por isso que o João Amoedo gerou incômodo ou está causando desconforto no partido, muito antes pelo contrário. Ele tem já há muito tempo sabotado o Partido Novo, um partido que ele mesmo fundou junto com outros 180 cidadãos brasileiros há pouco mais de 10 anos atrás, e que agora, por ele não estar mais na presidência e não exercer nenhum cargo de relevância do partido, me parece afundar o partido que ele mesmo buscou fundar lá atrás. E é muito triste isso, porque é uma pessoa em quem nós confiamos, pedimos voto em 2018 para ser candidato a presidente da República, e eu preciso aproveitar esse momento até para pedir desculpa àquelas pessoas a quem eu pedi voto em João Amoedo em 2018, porque ele não representa mais aquilo que representava lá atrás, quando era antipetista e anti-Lula em 2018, e agora declara um voto em Lula nesse segundo turno. Nenhum liberal vai votar em Lula, de um dos que eu conheço e que sei que defendem menos Estado, menos regulação, mais liberdade econômica, tudo o contrário do que o Lula defende. Então, eu e o Partido Novo, nós fomos traídos por essa manifestação de Amoedo e pelas constantes sabotagens dele contra o partido, manifestando-se publicamente contra mandatários, contra o nosso governador Romeu Zema e não apoiando nenhum de nossos candidatos. Na última eleição não houve uma manifestação de apoio de João Amoedo para nossos candidatos do Partido Novo e depois da eleição vai lá e declara voto no Lula. Não faz o menor sentido. Não teria sido mais fácil ou mais simples diretamente para o partido? Ou por que o partido não colocou, então, na nota diretamente que o apoio é ao presidente da República, Jair Bolsonaro? Porque não só ao presidente Bolsonaro, há pessoas que estão apoiando o partido. Há pessoas que querem votar branco, anular seus votos. Eu estou tentando convencê-las a votar em Jair Bolsonaro, até porque entendo que se há apenas dois caminhos, eu não quero voltar ao caminho do PT e de Lula. Eu tenho divergências com Bolsonaro. Eu fui sempre independente aqui na Câmara dos Deputados, continuarei sendo, independentemente do resultado dessas eleições. Respeitando essa decisão de filiados do Novo de não se manifestarem, foi colocada esta opção de não declarar apoio necessariamente em Jair Bolsonaro para a presidência da República. Agora, também foi deixado muito claro na nota que para o PT e para o Lula, o Novo e seus filiados não dariam apoio em virtude de não termos relação nenhuma com o projeto de poder do PT. Então, por esse motivo que o Novo deixou aberto e nós preferimos, eu no caso, e muitos outros mandatários e filiados, abrir voto em Jair Bolsonaro em virtude da ameaça à democracia e às nossas liberdades que o PT e Lula significam e por conta também do fato de Lula sequer ter ficha limpa, ter toda esse currículo tão sujo, né, junto à justiça, de ter sido condenado, depois descondenado e assim por diante. A nota não foi uma nota em cima do muro, não? De jeito nenhum, ela foi muito clara, foi contra o PT e contra o Lula. Deputado, o senhor toca aí num ponto que é a questão da estratégia do Partido Novo nessas eleições, diz que houve uma traição aí ao Partido Novo em relação às campanhas. E o que a gente viu do resultado das urnas, de fato, por exemplo, o governador por Minas Gerais, o governador de Minas Gerais, que é do Partido Novo, Romeu Zema, ganhou em primeiro turno uma votação imensa, e agora está de cabeça, inclusive, na campanha de Jair Bolsonaro. Agora, para o Congresso Nacional, o Partido Novo encolheu a bancada, e muito, reduziu a menos da metade, não conseguiu atingir nem mesmo a cláusula de desempenho. Vocês elegeram da outra vez, que era um partido surpresa, 8 parlamentares, agora vocês elegeram 3. Na sua avaliação, qual foi o erro do Partido Novo para só conseguir esse desempenho no Congresso Nacional? Nós ficamos muito tristes com o resultado, sem dúvida. A gente gostaria de ter até mesmo ampliado a bancada do Novo.
apesar de termos ficado muito felizes com a excelente votação de Romeu Zema e sua eleição como governador do estado de Minas Gerais para continuar o mandato fantástico que ele está fazendo. Agora, eu diria que nós temos dois problemas principais. Um deles não diz respeito tanto ao Novo, mas diz respeito ao cenário eleitoral, que foi extremamente polarizado. Não foi somente o Partido Novo que sofreu isso, muito antes pelo contrário. Quem não tinha apoio explícito à candidatura de Bolsonaro ou de Lula sofreu nessas eleições e sofreu grandes baixas. O PSDB e o PDT, por exemplo, foram dois partidos que tiveram reduções enormes nas bancadas deles e que também não tinham declarado apoio a um desses dois candidatos. Foi fruto de um contexto esse resultado. E, em segundo lugar, aí sim, a responsabilidade do Novo, que precisa, a meu ver agora, como partido, se reconstruir, né, nesse novo mandato que nós temos pela frente, de se posicionar como partido de direita, de ideais liberais, com princípios conservadores, com pessoas que defendem aqueles 6 valores, 6 pilares que o Novo sempre defendeu. E nesse ponto, infelizmente, nós tivemos a contribuição também de João Amoedo nesses últimos tempos, que ajudou a muito eleitor do Partido Novo com manifestações completamente antiliberais e contra o espírito da criação do partido que ele mesmo ajudou a fundar. E isso acabou gerando confusão na cabeça de muitos eleitores na direita que acharam, olha só, que o Novo era um partido de esquerda, algo absurdo de se pensar, tendo sido o Novo um dos principais partidos lá atrás, que batalharam pelo impeachment de Dilma e que defende liberdades individuais e defende a redução do tamanho do Estado. Então é um reposicionamento que o Novo precisa fazer, uma reflexão, e o nosso trabalho aqui na Câmara continua dentro do Novo, com os 3 parlamentares agora eleitos. Em relação à questão da cláusula de desempenho, um dos maiores pesos sobre a cláusula de desempenho é a representatividade no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados especificamente, é para poder ter acesso ao fundo partidário eleitoral, mas neste caso isso não faz diferença para vocês. Vocês sempre botam como uma das bandeiras e batem muito nesse tema de que vocês não usam dinheiro público para as campanhas eleitorais. Então, esse ponto não vai fazer grande diferença. Mas tem algo especificamente que o senhor entenda que vai ser uma dor de cabeça um pouco maior para o partido no Congresso nessa próxima legislatura? Claro, nós não podemos tapar o sol com a peneira. O Novo, com essa redução, não tendo superado a cláusula de barreira, terá algumas limitações a mais nesses próximos 4 anos. Nós já éramos uma bancada pequena, 8 deputados, é uma bancada que não tem tantos direitos aqui no plenário como outros partidos maiores, de 25, 30, 40 parlamentares, mas com a redução da bancada nós perdemos alguns direitos, como, por exemplo, a fazer destaques nas matérias apreciadas em plenário ou a fazer manifestações de líder em toda a sessão. Entanto, como a gente já nesses primeiros 4 anos, como eu disse, éramos uma bancada pequena e tivemos dificuldades, umas dificuldades a mais, mas tenho convicção de que superaremos elas, até porque o Novo nunca foi um partido de pegar atalho. Como você bem lembrou, a gente nunca usou o fundo eleitoral para fazer campanha, eu não usei 1 centavo de dinheiro público nem para me eleger, nem para me reeleger, nenhum candidato do Novo, todos nós somos ficha limpa, a gente precisa passar por provas e testes para podermos ser candidatos pelo partido. Então, isso tudo demonstra já que, apesar de ser difícil fazer política no Novo, a gente tem conseguido apresentar resultados. Nem sempre é da forma como a gente gostaria, mas certamente agora, com a perspectiva de Romeu Zema ser nosso candidato, quem sabe, à presidência da República em 2026, teremos grande oportunidade de, em 2024, aumentar as nossas bases em municípios, Brasil afora, e assim chegar nas eleições de 2026 com muitos candidatos a deputado federal e voltarmos a ampliar ambas as bancadas aqui no Congresso Nacional.